Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 23 de março. Vamos ver o que aconteceu aí com a fala do Powell, a decisão do Fed ontem, decisão do nosso BC ontem. Vamos ver o que aconteceu e o que tem de expectativa para os próximos períodos, para os próximos meses, porque nós temos aí 45 dias entre uma reunião e outra. E como a gente vai preparar a nossa carteira de investimento e como será o nosso comportamento no mercado. Beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né? Porque isso aqui dá um trabalho para fazer, acordar cedo, fazer resumo, gravar aqui para vocês, isso não é fácil. Então, dá aquele like maroto aí e ajuda o Escurinho a botar esse vídeo para frente. Bom, dado o recado, vamos ver o que aconteceu. As bolsas hoje, elas estão sem uma direção única, todo mundo ainda digerindo as falas tanto do Powell quanto da Janet Yellen. Exatamente. A Janet Yellen ontem deu-lhe uma marretada que fez o que o Powell tentou subir no mercado, a Janet Yellen deu-lhe uma rasteira e jogou o titio para baixo. Bom, as bolsas asiáticas, as bolsas na Europa estão sem uma direção única, a Ásia fechou sem direção única. Olhando aqui, a Europa começou caindo, depois alguns começaram a recuar um pouco mais, diminuir as suas perdas, mas continuar caindo. Mas os futuros norte-americanos estavam em alta, estavam subindo, porque ontem, depois da fala do Powell, subiram e a Janet Yellen deu-lhe uma declaração e fez com que as bolsas caíssem. O que pesa um pouco mais no mundo continua sendo o setor financeiro. O setor financeiro foi uma das maiores perdas na Ásia, continua puxando também as bolsas na Europa para baixo, depois que a Janet Yellen falou o seguinte, né, o Jerome Powell mencionou sobre a questão do sistema financeiro, da crise financeira, que vinham o Banco Central, o Tesouro, o FDIC, iriam jogar um suporte para assegurar os depositários dos bancos, o sistema financeiro, para qualquer tipo de resgate em massa que viesse a ter. Mas a Janet Yellen falou assim, ó, o seguro é grande, mas não é tão grande assim não. Então dá uma segurada, titio, que não vai ser dessa forma. E com isso, jogou uma água no chope na galera, trazendo as bolsas para baixo. As bolsas começaram a performar depois, mesmo depois da manutenção da taxa de juros pelo Fed. Por que quando a manutenção da taxa de juros as bolsas continuaram a subir? E com a declaração do Fed. Um ponto crucial foi a saída daquele aumento contínuo na fala do Powell. Então ele foi bem consistente em falar que o Fed vai buscar o controle da taxa da inflação, assim como todo banco central precisa fazer. A Christine Lagarde já tinha feito isso também, teve essa postura de, mesmo com a crise financeira, nosso foco está sendo na inflação. Então o Banco Central precisa controlar a inflação e assim o faremos. A crise financeira vamos tratar de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso anima os mercados. Então, com essas expectativas, o mercado começa a tomar posição acionária, começa a construir as suas carteiras, moldar as suas carteiras, diminuir a exposição em alguns setores, tomar em outros, vamos equilibrar a nossa exposição ao risco. Assim como o meu sócio Rafael Costa fala, exatamente isso. Risco é exposição. Ele sempre fala isso com a gente e é exatamente isso. Então, os gestores e os grandes investidores começam a controlar essa sua exposição ao risco. E com isso faz essas todas mexidas. Quando a informação vem em linha com a expectativa do mercado, é natural que a direção do mercado se mantenha. Só que o problema, a pulga atrás da orelha, está na crise financeira. E veio a Janet Yellen mencionando o seguinte: a crise financeira, fiquei assustada com o ritmo da retirada de dinheiro dos bancos pequenos, então isso preocupou. Então a galera já, opa, o buraco pode ser mais fundo do que parece. E o seguro que a gente está discutindo não é tão grande assim não. E eu não tenho expectativa de assegurar acima dos 250 mil dólares, assim como o nosso FGC aqui, que são 250 mil reais. Então isso deu uma preocupada no mercado e jogou o mercado que estava para cima, jogou o mercado para baixo. Nosso Ibovão da massa veio junto, até porque nós teríamos aí a decisão da política monetária e não teve o arcabouço fiscal, a gente já vai chegar lá. Então isso preocupa e hoje os mercados, os investidores globais começam a digerir essa informação. E teve um outro dado que a Janet Yellen falou, que se
o Congresso, o teto de gasto lá, que seria o equivalente ao nosso aqui, o teto de gasto não subir, o serviço público terá problemas. Exatamente isso que ela falou. Então, a preocupação dos mercados continua latente, a galera digerindo essa informação. Então, antes de mais nada, galera, deixa eu tirar minha exposição e analisar depois. Estopa primeiro e analisa depois para poder formatar e depois voltar a montar suas carteiras de investimentos. Então, isso fez com que a bolsa caísse. No Powell, não teve grande surpresa. A grande surpresa que teve ali é que o ponto-chave que ele está olhando é a inflação. Viu que o desemprego ainda tem espaço para aumentar antes de ter uma possível recessão. A visão que eles têm sobre a crise financeira continua ali no radar, mas o foco principal que ele não vai deixar de fazer foi o mesmo recado que a Christine Lagarde do BCE mostrou, é que minha preocupação como Banco Central está em controlar a inflação. Ponto. Bom, trazendo agora aqui para o nosso Brasilzão, nós tivemos aí a fala do Rodrigo Campos Neto que manteve, né, o famoso manteu aí no mercado financeiro a taxa de juros em 13,75, né, e não cedeu. Ontem até eu falei que não me surpreenderia caso ele viesse a ceder 25 base points. Por quê? Não mudaria nada, mas é só uma sinalização para a Fazenda. Mas ele não deixou de fazer essa sinalização no discurso. Então, separei aqui alguns fatores de risco, tanto para a manutenção e até mesmo uma possível subida de taxas de juros, quanto os fatores de risco que ele olha para uma queda de taxa de juros. Separei ali, eu vou ler ali para vocês direitinho. Mas qual era a expectativa do mercado? A expectativa do mercado era uns 13,75. O mercado também tinha uma expectativa sobre o arcabouço fiscal que acabou não sendo apresentado. Então ficou para uma apresentação pós a viagem do Lula, da China, assim que o Lula regressar. Pode ser que vá desenhar melhor esse arcabouço, porque estão em linhas gerais, ainda precisa colocar no papel as regras. Ou seja, parece que foi meio que nas coxas, vamos botar assim. Mas eles fizeram um desenho, eles falam que o desenho está bom, mas ainda não foi apresentado. Então a gente não tem como saber se realmente está bom ou não. A votação, né, para esse arcabouço ficou ali para o dia 15, expectativa do dia 15 de abril. Então a gente vai ter que esperar até o dia 15 de abril. Então até lá, minha sugestão, aperte os cintos. Você que está exposto na renda variável, a volatilidade é certa. Então teremos sim uma vol, temos que ter um pouco mais de paciência e aproveitar. Para quem está conseguindo aportar, aproveitem as oportunidades dentro da sua estratégia, dentro do seu perfil de investidor, certo? Vou deixar aqui o gráfico do Ibovão e eu vou ler para vocês o que eu separei, para evitar vocês ficarem olhando o meu rostinho lindo e vocês fiquem aí com o gráfico do nosso Ibovão da massa. Bom, os pontos que ele botou como risco de alta, nós temos aqui uma maior persistência nas pressões inflacionárias globais. Outra é a incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. Esse ponto, vou até trazer aqui o meu rostinho novamente. Esse ponto ele dá o aceno para o executivo, para a Fazenda. Se o arcabouço fiscal vier bom, pode ser sim que eu considere para reduzir um pouco mais a taxa de juros. Mas como a incerteza fiscal é ainda grande, então eu não tenho uma visão clara do que pode ocorrer, eu não vou tomar decisão de redução. Ainda mais porque a inflação, a pressão inflacionária, ela continua. Essa pressão inflacionária, ela continua. Deixa eu trazer aqui. Essa pressão inflacionária continua. Opa, beleza. E um outro ponto é a desancoragem maior e mais duradoura das expectativas da inflação para prazos maiores. Então, enquanto a expectativa da inflação continua empinando, vamos botar assim, a ponta, a curva continua direcionando para cima, mesmo que isso seja por um problema de oferta e não de demanda, certo? Porque para baixar a taxa de juros, ele ressalta nos riscos de baixa uma queda adicional nos preços das commodities internacionais em moeda local. O que ele quer dizer com isso? Se as commodities derem uma despressurizada, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que os preços ao consumidor venham a refletir isso. Então,
tende a trazer o preço um pouco mais para baixo. A demanda não está alta, porque a política monetária atua mais diretamente na demanda e não atua muito na oferta. Então, se os preços das commodities vierem para baixo, isso despressuriza a inflação e aí abre mais margem para ele tomar uma decisão. Agora, o ponto-chave é entender qual é a taxa real que o Banco Central está olhando. Um outro ponto que ele coloca é uma desaceleração na atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Então, ele vê que a atividade econômica global ela precisa desacelerar um pouco mais. Que aí as inflações, a pressão inflacionária no mundo, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Isso precisa dar uma despressurizada. Então, ele já deu aqui um indício que ele vai andar em conjunto com os bancos centrais globais. A terceira é uma desaceleração na concessão doméstica do crédito, maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária. Então, aqui os bancos já começaram a sofrer ali com o processo das americanas. Então, a loja americana deu uma ajuda para o tio Powell, para o Campos Neto, em diminuir a oferta de grana. Só que com a subida da taxa de juros e a manutenção da taxa de juros e depois o banco, o governo, na verdade, botando um teto, um limite ali de juros para o crédito consignado, aí os bancos começam a rejeitar o empréstimo, dificultar esse empréstimo, porque a Febraban até mencionou que isso não paga os custos do banco, então isso acaba botando menos dinheiro na economia. Caso outros pontos, como os gastos públicos, vierem a ser mais controlados, pode ser que isso venha impactar menos na inflação, menos tributos. E isso possa fazer com que o Banco Central reduzisse um pouco mais. Aí volta a aquecer um pouco mais a economia. Só que ele vai precisar, um ponto crucial que eu vejo aqui nessas baixas preço das commodities precisam começar a reduzir, enquanto não reduzir, não diminui a pressão inflacionária na oferta, certo? Porque a demanda já está baixa, certo? Nós temos aí os dados de petróleo, porque a gente vai trazer aqui o nosso Ibovão da massa e eu vou falar agora aqui do petrolhão, nosso petróleo. Bom, Ibovespa segue aqui na baixa, caiu aí 0,75%, 0,77%, segue aqui na mínima do nosso retângulo. Vai continuar uma oferta, uma procura muito grande na renda fixa, mas você precisa entender qual tipo de renda fixa você está tomando, como você está construindo a sua carteira de renda fixa. Porque a renda variável, quem está exposto, minha sugestão mantenha, você tem a sua estratégia, seu perfil de investidor, mas aperte os cintos porque a volatilidade é certa. A Petrobras, ela ficou inalterada aqui, o volume ainda bem baixo. Nosso Ibovespa também, quando a gente olha aqui, o volume no mensal continua baixo. Então, teremos ainda ficar dentro desse caixote. Isso vai ser normal. Temos que esperar as cenas dos próximos capítulos, digerir esses dados que vão vir da ata do nosso BC. Beleza? Então, se a gente parar para olhar, a gente não tem muito o que fazer em renda variável. É aproveitar as oportunidades que têm sido apresentadas. A renda fixa continua sendo lucrativa para você que está conseguindo guardar dinheiro, para você que guarda dinheiro, consegue investir todo mês. A renda fixa continua sendo uma boa opção, mas tem que saber construir a sua carteira. Não que a renda variável não vale a pena, porque agora tem uma excelente oportunidade na renda variável, só que você precisa ter estômago e psicológico para trabalhar na renda variável. Não é todo mundo que aceita o risco, que realmente quando o risco vem, quando a volatilidade vem, ele consegue se segurar. Beleza? Então a sugestão para vocês é essa. Pense nesses riscos que eu coloquei aqui, espero que você tenha anotado, para que você possa acompanhar e formatar uma melhor carteira de investimentos para o período que vai vir aí e aguardar as próximas reuniões. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado.